Bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem estiver nos assistindo, para quem vai assistir, estamos aí no último dia do nosso festival Sertão Alternativo, mais uma, e espero que última versão apenas online, né? E logo mais a gente volta presencialmente. Então, a gente está finalizando com um debate super importante, né? Nós estamos ainda passando por o processo da pandemia, mas tivemos um período muito complicado, muito difícil para a produção cultural, para a arte de um modo geral, para... Chama-se de sétima arte, é, Bruna? A sétima arte do A cinema. sétima arte. E aí a gente está hoje com Bruna Tavares, né? Que é da Pageu Filmes, tem também Lab Pajeú e promove, faz parte, né, da Mostra Pajeú de Cinema. Bruna, seja bem-vinda. Agradeço demais por estar aqui. Para mim é uma honra, né, tá participando desse projeto, estar aqui com vocês. E bora lá, vamos conversar. Bora sim, bora. Oh, vamos, assim, pela sua história, que é a história. Tu é formada em História, né? Sim, eu sou formada em História. Uhum. Em 2012, eu sou de Recife, né? Em 2012 eu vim morar em Afogados da Engazeira, fiz o caminho contrário. Uhum. E desde então tô aqui em Afogados. E quando eu vim quando eu comecei, tô morando em Afogados, Uhum. enganchou. E aí, depois que eu vim morar em Afogados, eu comecei a trabalhar com produção cultural, né? Comecei com audiovisual, mas hoje a gente já trabalha com outros ramos também, cultura popular, teatro, estamos produzindo projeto de todas as áreas aí. Ah, que massa. Como é que... Porque eu só conheço a tua parte do audiovisual. E como é que está sendo esses outros trabalhos? A gente tem alguns projetos, né? A gente tem em audiovisual, a gente tem a Mostra Pajé de Cinema, a gente está produzindo agora a primeira edição da Mostra Mulher de Cinema, só com filmes de realizadoras. A gente tem o Laboratório de Roteiro no Sertão do Pajeú, mas fora do audiovisual, a gente já produziu o livro, né, As Poetisas do Pajeú, na época a gente usava o termo poetisa ainda. A gente tem a revista Pajeuzeiro, que é uma revista de cultura popular aqui no Sertão do Pajeú. E a gente está agora para lançar uma reedição do livro de Dedé Monteiro, dos 2 primeiros livros de Dedé Monteiro, Patrimônio Vivo do Estado. Vejo. Então, a gente está com esses projetos também caminhando. Uhum. A gente tem, além disso, a gente está trabalhando na produção de alguns projetos junto com o pessoal do Teatro de Retalhos, lá de Arco Verde. Então, tem 2 ou 3 projetos que a gente está trabalhando também em parceria com eles. Uhum. Então, estamos onde chamar que a gente conseguir Sim. desenrolar, a gente vai fazendo, sabe? Não é Uhum. restrito para o audiovisual, não. O audiovisual é o nosso carro-chefe, Sim. é o principal lugar de trabalho, mas aí a gente também ajuda aqui, ajuda ali, vai pensando projeto, elaborando Uhum. projeto. Uhum. O Lab Pagel tem a ver com alguma dessas ações que tu falasse aí? Sim, o Lab É Pajeú é o laboratório de é o roteiro do Sertão do laboratório. Pajeú, isso. Uhum. A gente está na segunda edição do Lab esse ano, a primeira foi em 2019. Na primeira edição chamava Curso de Roteiro no Sertão do Pajeú. Aí nessa edição agora a gente está chamando de Lab Pajeú. Inclusive eu tá até com a camisa da primeira edição. Sim, que massa. É um nome bem sugestivo, né? Aos poucos vocês vão desenhando. E, assim, de algumas produções tuas, de vocês, né? Tem Cine São José. Eu já assisti os dois, né? Cine São José e Paloma. Uhum. E Cine São José ele tem muito, como é que eu posso dizer? A gente assiste, é como se tivesse muito carinho, sabe? Com o espaço, com toda essa história, né? Que é um espaço muito importante para a história. Né? Tem poucos cinemas, não é? No interior do estado. Sim, que é outro projeto também. A gente está cheio de atividade. A gente tem outro projeto que foi sobre uma pesquisa sobre cinemas de rua que existiram aqui no Sertão do Pajeú. Uhum. E aí é bem interessante você pensar, né? O Cine São José, para mim, foi um estímulo, né? Eu sempre gostei de cinema, ia para o cinema em Recife, ia para o cinema sozinha, São Luís, Teatro do Parque, adorava.
E aí eu vim morar vim morar sozinha numa cidade que tinha cinema. Então, para mim, foi aquele encanto. Tem um cinema na cidade. Uhum. E aí, quando eu comecei a namorar com o William também já tinha esse desejo de fazer uma mostra. Ele que morou em Recife muito tempo e conheceu o cinema pernambucano, coisa que eu lá de Recife não conhecia, filmes pernambucanos. Então, quando eu vim morar aqui, eu comecei a estudar filme pernambucano com ele, e aí surgiu a ideia da primeira edição da Mostra Pajéu de Cinema, e junto com a mostra, lógico, vem esse desejo de fazer filme. Uhum. E aí a gente fez o primeiro filme, que foi Paloma, e eu digo que foi um filme acidental, mas foi o melhor filme que a gente fez. Sim. Né? Porque a Paloma era um filme que a gente ouviu a história, aquilo aconteceu real, a gente ouviu aquela história de um colega em comum, isso dá um filme. E aí a gente fez, o primeiro dia de gravação deu tudo errado, a gente, não, vamos organizar para fazer direito, e gravou tudo de novo. E o primeiro projeto mesmo de filme que a gente aprovou foi o Cine São José, não podia ser diferente, né? Um filme sobre o cinema, aquele prédio. E o Cine São José é outro projeto que a gente tem um carinho imenso, né? A gente ainda está circulando, tem muito festival que passa, tem muita gente que elogia, porque é um episódio da história do cinema de rua, né? Dos cinemas de rua, que é muito, muito caro em muitos lugares. Tem muita gente pesquisando sobre cinemas de rua, pesquisando sobre essa dinâmica de frequentadores, de funcionamento. Durante a pesquisa aqui no Sertão do Pajeú, a gente descobriu que praticamente todas as cidades do Sertão do Pajeú tinham salas de exibição. Algumas com formato de cinema, outras só a sala mesmo, pegar uma garagem e exibir um filme. Mas é muito interessante você pensar que isso antes mesmo de ter energia elétrica, ou antes, as cidades do interior também pulsavam essa ideia de assistir filmes. Afogados tem o prédio de cinema, mas também tem o cinema de Álvaro, né, como é conhecido, né, que era o Cine Bom Jesus, era o concorrente do Cine São José. Uma dinâmica diferente, uns frequentadores que não eram os mesmos frequentadores, uma política de valores. Então, tem muita história sobre cinema que ainda está sendo pesquisada e divulgada. Assim, eu lembrei aqui, será que tem a ver também? Porque eu já vi em alguns distritos que na praça tem uma televisão. Também era isso? Essa televisão é o que algumas pessoas apontam como o fim das salas de exibição. Né? Porque algumas cidades começaram a botar a televisão. A televisão começou a se popularizar no Brasil, e aí algumas cidades colocavam a televisão em praça pública para as pessoas assistirem às novelas e tudo mais, e aí o público deixava de ir para o cinema. Né? Então, essa TV, eu acho que Tabira ainda tem. Não tem mais a TV, mas ainda está lá o apoio, né? O espaço. Em Gazeira também ainda tem um espaçozinho da TV. Então, algumas pessoas, né, alguns proprietários apontaram que quando essa TV começou a se popularizar, os cinemas começaram a fechar e perder frequentadores. É interessante mesmo, Bruna, porque pensar assim na valorização, né, na ressignificação desses espaços, porque Sim. eu lembro que teve uma época que disseram que ia fechar, que ia derrubar o cinema, né? Não teve isso aí? Sim, aqui em Afogados é uma história que a gente conta, quando a gente vai para os congressos que conta a história do Cine São José, o pessoal já fica impressionado, né? O cinema ruiu, acabou tudo e só ficaram as quatro paredes, e esse cinema foi reconstruído. E aí é interessante porque o cinema foi preservado por causa de um boato. Né? Começou a circular o boato de que o cinema era tombado na época que ele ia ser vendido, e aí, por causa desse tombamento, os compradores foram embora, e aí só depois é que o cinema foi tombado real. Entende? Olha aí. Então, tem também essas pequenas histórias, e é interessante, por exemplo, que o pessoal de Afogados ou o pessoal da região não conhece, sabe? Não ouviu falar, não tem esses detalhes, e a gente conseguiu coletar tudo isso. Estamos para lançar esse livro desde 2019, não vou mentir, né? Pandemia, a CEP, as editoras tudo fecharam, 2020 a gente está nesse volta, mas não volta, mas a gente está para publicar esse livro sobre os cinemas de rua no Sertão do Pajeú, e tem um e-book também sobre a história do Cine São José, aqui de Afogados, para também se publicar.
Eu quero. Joga na roda. Eu quero. Estamos na atividade, sabe? É gostoso de pensar que tem muita coisa acontecendo, sabe? Mesmo com a pandemia, 2020 foi um ano parado e difícil para todo mundo, mas a gente tinha muita coisa que estava no forno, que agora está pronta aqui esperando para ganhar o mundo, e tem muita coisa que aconteceu durante a pandemia também, que a gente conseguiu produzir em 2020 e 2021. Mesmo nessa condição de isolamento virtual e tudo mais, mas conseguiu fazer acontecer. Pronto, e exatamente sobre isso, Bruna. Olha, aí fechou tudo, né? Parou tudo, e aí? E aí que foi uma loucura, porque uma coisa que a gente observa é que é difícil, né? Não tem para onde correr, não tem como passar por cima de que é muito difícil você viver de cultura daqui, né? Do interior. A gente depende quase que exclusivamente de editais. Então, tem que aprovar no edital para ter recurso para poder executar. Então, 2020 já, por si só, já seria um ano difícil para o pessoal do audiovisual, porque 2019 não teve edital. Então, o edital foi lançado em janeiro de 2020, né, final de 2019. Então, a gente ainda conseguiu fazer a inscrição de projetos presencial, mas quando voltou de Recife, fecha tudo, acabou-se, não tem mais. Então, já seria um ano difícil, porque a gente não tinha projeto para executar, e com a pandemia ficou mais difícil ainda. Então, para quem vive de cultura, foi um ano bem apertado de dinheiro, de tudo, e a gente conseguiu ir ajustando aqui e acolá, né? Eu ainda dou aula na escola, então aula virtual, um projeto ou outro dos amigos que chamava para trabalhar, uma coisa ou outra. E aí a gente conseguiu aprovar alguns projetos nos editais emergenciais que saíram no ano passado. E demorou bastante, não foi, Bruno? Acho que foi coisa assim Sim. de um ano, porque a gente está aqui há 1 ano e meio, né, de pandemia, então Sim. 1 ano mais ou menos para o dinheiro chegar no bolso do trabalhador de cultura, né? Sim. Os primeiros editais, eu acho que um dos primeiros que saíram na pandemia foi o do SESC, né? O SESC lançou um edital. Eu lembro que a Netflix também liberou um auxílio, uma bolsa para o pessoal de audiovisual. E aí a gente foi vivendo desses pequenos projetos. A gente acabou conseguindo aprovar um projeto no edital do SESC, 2, na verdade, projetos no edital do SESC. Minto eu. Foi um no SESC Pernambuco e um projeto no edital do SESC Nacional. Então, a gente conseguiu produzir um filme emergencial e fazer um diálogo, né, um bate-papo também virtual com um colega e com o dinheiro desses projetos. A gente também teve um edital que foi muito interessante, que foi um edital do Instituto Moreira Salles, lá em São Paulo, e aí eles liberaram recurso para um projeto aqui em Pernambuco, que é o Coque Vídeo, para que o Coque Vídeo distribuísse recurso para a produção de filmes. Então, foi a primeira vez, por exemplo, que eu me deparei com o conceito de periferia de Pernambuco. Então, o pessoal do Moreira Salles aprovou o projeto do pessoal do Coque Vídeo, e o pessoal do Coque Vídeo fez um edital convocando as periferias para produzirem filmes. E aí, entre as categorias, você tinha periferia do Recife, periferia da região metropolitana e periferia do estado. E aí foi a primeira vez que eu me deparei com essa ideia de que sertão também é uma periferia dentro dessa lógica de que tudo acontece na capital. E aí a gente conseguiu aprovar também mais um filme. A gente conseguiu fazer 2 filmes no ano passado e esse bate-papo. E basicamente foi isso que a gente fez de audiovisual. Legal aí. Né? E assim, depois de todo esse perrengue e dessas mudanças, vocês também começam agora, né, retomando devagarzinho, vocês começaram a repensar também, ou agir de um modo diferente, quer dizer, existe uma mudança no modo de fazer audiovisual a partir da pandemia? Oi, William! Oi, William! Ele não percebeu. Eu confesso que eu fechei o microfone para não ouvir o barulho da porta, mas aí ele passou. Tem nada não, acontece. Na maior. A gente teve
Só para completar um pouco a ideia, esse ano, com os editais do Lab, a gente conseguiu produzir mais coisas de audiovisual e de formação também para a elaboração de projetos. Né? Esse ano a gente conseguiu trabalhar um pouco melhor com o primeiro semestre por causa do edital do Lab. E é interessante pensar porque como foi um ano muito difícil e complicado de recurso, a gente também foi forçado a repensar não só a forma de fazer os projetos, mas para quem fazer os projetos e como a nossa atuação é importante, sabe? Pelo menos foi um exercício que eu me vi fazendo várias vezes. Ano passado, por exemplo, a gente estava com a mostra já engatilhada, né? A mostra Pajeú de Cinema, a sexta edição, era para ter acontecido ano passado. E aí, quando fechou tudo por causa da pandemia, a gente ficou naquela conta de vamos fazer, não vamos fazer, faz virtual, não faz virtual. E aí eu lembro que a gente começou a trabalhar na mostra para fazer uma edição virtual. E no meio da produção a gente não vai dar conta. Não é melhor não fazer, porque a gente não vai conseguir. É um momento de choque muito grande, né? Isso era o quê? Abril de 2020, auge da primeira onda. E não, é melhor a gente não fazer e cuidar da cabeça, sabe? Não adianta a gente fazer virtual para dizer que fez virtual e se estressar e arrumar mais trabalho e não chegar no público que a gente quer, porque o nosso público é o público da cidade. Né? É o público de Afogados, é o público de Carnaíba, de Ingazeira, de Guaraci. Então, fazer virtual sem pensar direitinho como é que a gente faz para chegar nesse público não vale a pena. Então, a gente até publicou uma nota e tal de não vamos ter mostra esse ano, porque a equipe da mostra precisa reorganizar a mente, né? E tudo bem, né? Vou usar os jargões do momento. E tudo bem. Tudo bem. E foi de lá para cá, né? E desde esse momento, lá em abril, que a gente resolveu não exibir não fazer a mostra, que tem sido esse exercício de o que fazer e como fazer, né? Para quem fazer. Então, todas as atividades agora, a gente já tinha esse desejo, já tinha muita coisa em mente de como seria a mostra, de como seriam os projetos, de como tudo isso faria para chegar no público, e agora a gente tem que repensar tudo. Eu fazendo nesse virtual, eu fazendo com esse distanciamento, eu consigo alcançar esse objetivo? Não consigo? Como é que faço para chegar lá? Esse ainda é o meu objetivo ou não é? Então, são exercícios que eu acho que ficam, né, da pandemia. Agora a gente está nesse processo de retomada, as coisas estão meio que voltando e essa reflexão ela permanece presente, até para a gente pensar a nossa forma de atuar diante de tudo isso. Né? O que é que eu fiz, o que é que eu sou e o que é que eu quero nesse processo de produção, seja para o audiovisual ou para qualquer outra área. Eu acho que isso tem sido uma pergunta recorrente, sabe? E que fica de aprendizagem da pandemia. Eu lembro de Odília fazendo essa pergunta para a gente em 2019, que é aquela questão da visão do colonizador, né? De perguntar, por exemplo, de perguntar às pessoas, se eu vou fazer um show, você prefere para quem? Você prefere em que lugar, né? Como uma apresentação de teatro, como é que ela faz, sabe? Que geralmente a gente, quando está produzindo, a gente vai direcionando as coisas e dificilmente a gente pergunta a quem vai se apresentar, dependendo da situação, uma coisa dessa, ou vai buscar lá no público, né, essas respostas. Então, isso ficou, né, foi um aprendizado também. E aí, na pandemia, apareceram questões muito, muito caras para quem é da produção cultural, para quem é artista também. E vieram questões enfim, que antes, né, tem aquele discurso, enfim, que todo mundo sabe quem, dizendo que artista é vagabunda, etc, etc. E se não fosse a arte, né? E se não fosse a arte no isolamento, o que teria sido? Sim. Né, de todo mundo, né? Também... Eu fico pensando se as pessoas chegaram lá, sabe? Essa pergunta é uma pergunta que a gente faz e que a gente tomou consciência enquanto artista e trabalhador da cultura, mas é uma pergunta que precisa ser propagada, sabe? Chegar a mais gente. Desculpa, eu te interrompi. Não,
E também, assim, de pessoas que não sabiam que fazia parte desse processo. Quer dizer, não era artista, mas fazia parte da produção, que era da arte, né? Que era também parte da cultura. Por exemplo, é o rodo, é o iluminador. Então, a pessoa que faz artesanato, sabe? Então, muitas vezes as pessoas não se veem dentro de determinados espaços. E aí, a Aldir Blanc, principalmente com os editais, e veio dizer, olha, são essas categorias aqui. Aí as pessoas falam, então né? Até quem reproduzir aí esses discos, eu achei. Então pronto. E também de pensar, sabe, num descaso que existe, seja com as grandes empresas, mas principalmente com o poder público, com quem faz cultura, né? Porque se não fossem os editais, por exemplo, tem gente que trabalha com música que vive de festivais, mas e o resto do ano? Uhum. O que é que a pessoa faz? Né? Por exemplo, a cidade de Garanhuns, que o maior que tem lá, né, é o Festival de Inverno, e aí não vamos entrar em questões bem específicas, mas e o resto do ano? E o resto do ano? Então, pode falar. Não, eu acho que a pandemia acabou gerando, né? Deixa eu ligar o carregador do computador. É, a pandemia acabou também levantando essa questão da economia da cultura, né? Que aí a gente pensa a economia da cultura como algo que tem que ser vendável, tem que ser aquela coisa toda, quando na verdade ela já acontece nesses detalhes que você falou. Né? O pessoal do teatro, ele não tem. A economia da cultura não acontece só para o teatro quando o teatro vende uma apresentação. Ela já está acontecendo quando eles preparam um espetáculo e contratam uma costureira para fazer o figurino. Sabe? Então, a gente sempre. É uma coisa para se pensar, a gente tem muito essa questão com economia, né? Cultura tem que gerar renda, porque não tem que nada. Ela tem. Só o fato dela existir já faz acontecer. Uhum. Entende? Para existir cultura. E aí, nesse momento de crise que a gente está vivendo, eu estava falando sobre isso com os meus alunos de manhã na escola, né? Nesse momento de crise que a gente está vivendo, como investir nesses projetos pequenos, entre aspas, são fundamentais para manter viva uma dinâmica econômica, circular dinheiro, circular produto, circular, sabe? Quando a gente aprova um projeto aqui, seja da Aldir Blanc, seja do Fucultura ou qualquer um outro, que a gente contrata pessoas da cidade, a gente está fazendo o mercadinho receber, a pessoa da cidade vai comprar o sapato, vai comprar a roupa, vai para o bar. Então, a economia da cidade também vive da cultura, dessas pequenas ações de cultura, sabe? E eu acho que a pandemia gerou esse start, né? Fez a gente pensar sobre isso. A gente, enquanto fazedor de cultura, e eu não sei, eu tenho minha desconfiança até que ponto isso bateu de fato na cabeça dos políticos, das pessoas que gerenciam tudo isso, né? Porque aí a gente tem consciência, é uma coisa que eu acho muito interessante, é que muitas vezes a gente fica falando entre nós sobre tudo isso, e a gente tem consciência, a gente conversa e tudo mais, mas as pessoas que gerenciam as políticas públicas não necessariamente participam dessas conversas e desses diálogos e ouvem e refletem sobre isso, sabe? E aí por isso que essa ideia de economia da cultura vendável ainda é tão forte, porque a gente não consegue reconhecer que essa economia da cultura já acontece aqui e agora. Tu falasse, eu lembrei de Jéssica Caetano, sabe? Porque ela sempre fala isso, e é muito forte. Ela já recebeu diversos convites para ir morar em outros estados, sabe? E ela não tem vontade, onde ela mora, onde ela quer morar mesmo é em Triunfo, né? No sertão do Alto Pajeú. Ela disse que quer ir fora, receber o aqué dela, e quando voltar em Triunfo, ir lá na costureira, mandar fazer uma roupinha para ela, ir lá no barzinho, tomar a cervejinha dela. Então, para que o que ela consiga, né? Que é também a partir desse espaço, retorne para ele. E eu acho que é mais ou menos isso que vocês estão fazendo, né? Às vezes não tem. As pessoas não têm essa visão abrangente, que é nas mínimas coisas a gente já está fazendo aí essa circulação.
de economia, a gente está contribuindo de diversas formas, né? Com a cidade, com o município, com essa questão de cultura, de um modo geral. Aí, deixa-me ver aqui. Vê só, aí tu falasse, vou voltar na conversa, tu falasse em Paloma, assim, que é um filme lindo e que choca, né? Que Sim. choca. E principalmente quando a gente conhece a própria Paloma, que é uma mulher incrível, uma artista maravilhosa, Sim. de Afogados, né? Aí foi o primeiro, né, que vocês fizeram, Sim. o Paloma. Como é que é para vocês, para vocês, tratar desses temas ou pegar elementos que remetem ao espaço, pensar no espaço, no caso, ou em Afogados, ou na região, no sertão do Alto Pajeú? A gente tem uma. Eu sempre falo a gente, tá? Pode ficar tranquila que eu sempre falo a gente. É uma coisa também que já é costume, assim. Uhum. Muita coisa acaba saindo aqui de casa, somos eu e o William, a gente passa o dia inteiro falando de projeto, falando de ideia, discutindo proposta, refletindo sobre todas essas questões. Então, muito provavelmente você vai sentar na mesa do bar e vai ouvir ele falando a mesma coisa que eu estou falando, porque isso já é assunto que é o dia a dia aqui em casa. E aí a gente sempre fala a gente, porque não tem essa coisa assim, sabe? Projeto meu, projeto dele, é projeto nosso, sabe? E uma coisa que a gente sempre pensou quando começou a fazer trabalho audiovisual, trabalhar com audiovisual, foi essa questão de identificação, de se ver na tela. Né? Vim de Recife e eu nunca tinha refletido sobre o peso disso, sobre a importância disso, sobre cinema. Até eu vim morar aqui e refletir, e acredite se quiser, eu comecei a entender o meu lugar no espaço quando eu vim morar em Afogados, que eu saí de lá. E aí hoje eu olho para Recife e fico pensando, meu Deus, sabe? Eu sou essa pessoa. E é interessante, né? Você pensar que você precisa sair para poder reconhecer tudo isso. Do mesmo jeito que o William conta que quando estava em Recife foi que ele entendeu as coisas do Pajeú. E aí, poder se ver na tela era algo que a gente sempre quis, né? Poder botar as coisas da cidade, as pessoas da cidade, as histórias da região na tela. Tanto para poder gerar essa identificação, quanto também como é que eu posso dizer? Para provocar, né? Porque você tem muito dessa narrativa estrangeira, desse estrangeiro que vem aqui, escolhe o que é que vai contar, escolhe o que é que vai dizer, e aquela imagem do sertão, que é sempre o sertão seco, sofrido, que o Ou povo quer ir exótico, né? embora. É o exótico, que o povo quer ir Uhum, embora, é o místico, que tem o padre, o religioso, a beata. uhum, Então, a gente sempre teve essa questão. Quando a gente começou a produzir, a gente queria botar as imagens e as cidades na tela, certo? E outras questões na tela. Tanto é que a gente começa, o primeiro filme da gente é um episódio de vida de uma mulher trans. E aí, uhum, quantos filmes no sertão, naquela época, existiam sobre esse assunto, né? Então, era uma questão para a gente quando começou a fazer, e é até hoje. Né? Hoje a gente já está expandindo, indo fazer projetos com outros lugares, mas sempre dentro dessa perspectiva de mostrar o lugar a partir de outras dinâmicas, que não a dinâmica do estrangeiro que já está habituado a falar sobre pobreza, sobre miséria e tudo mais. Então, o que é que a uhum, gente tem e o que é que a gente gostaria que as pessoas vissem e mostrassem, né? O sertão, Afogados da Engazeira, tem questões, tem imagens, tem reflexões e tem provocação, tem uhum, vida e problemas como qualquer outra cidade. A gente tem problema de trânsito como Recife, a gente tem uhum. problema de moradia como São Paulo, a gente tem pobreza do mesmo jeito, É. sabe? Então, a gente poder também levantar outras bolas e outras questões dentro da cidade, Uhum, mostrar outras coisas que não só a beata, a falta da água e tudo mais, sabe? Isso foi uma coisa que para a gente e continua sendo o mote dos nossos projetos. Né? Em 2018, a gente gravou um projeto sobre a barragem de Ingazeira, uhum, o Memórias Submersas, que conta sobre a desapropriação.
né? Todo mundo imagina que massa, vai uma barragem, vai garantir água para as pessoas, mas garantiu também muito sofrimento para muita gente. Tanto é que até hoje o pessoal lá do entorno da barragem está com dificuldade de receber indenização, teve gente que foi morar na cidade e ficou com depressão, sabe? Porque essa imagem de que a água chega para salvar não é tão bem assim, sabe? Uhum, São coisas que uhum, ainda ficam nas entrelinhas. uhum. Interessante que eu estava gravando com o Wilma também falando sobre o filme dela, né, O Bem Virá, e como as histórias dialogam, né? Porque todo mundo sendo do sertão, claro, você é de Recife, eu estou passando uma temporada Já me considero aqui. sertaneja, já. Bebendo no Pajeú, não vou mais Ótimo. embora. Eu estou passando uma temporada aqui em Recife, né? Estou perto de finalizar, mas aí também tive esse processo, né? Do afastamento para poder enxergar melhor o meu espaço, né? Enxergar a importância desse espaço dentro da minha construção. E aí tem diversas pessoas fazendo o trabalho e isso está muito massa, né? Tem vocês trazendo essas reflexões, tem o Ilma com o filme, com a parte dela também na universidade, tem Rogério também está escrevendo, tem outra menina, Juliana Siqueira, de São José do Egito, vai falar sobre a festa de Louro, né? O que movimenta a economia que é movimentada através da festa de Louro. Então, tem muita gente pensando sobre o sertão do Alto Pajeú, eu acho isso muito massa, sabe? De a gente valorizar mesmo isso que constitui a nossa identidade, né? Que não é essa imagem estereotipada que as pessoas têm, mas é um espaço que tem voz e a gente vai, né, tentando levar essas vozes, esses gritos para outros espaços também. E aí eu acho que a gente está finalizando. Eu acho que eu falei muito. Não, não, jamais. Eu pensei que fosse mais rápido. Eu confesso, eu fiz, não, eu vou falar rápido e vai acabar rapidinho, mas a gente já segurou um bocado aqui de papo e se deixar a gente continua. É porque realmente tem muito assunto ainda, né? Sim, sim. E as, E eu vejo, por exemplo, hoje de manhã, e é interessante você falar essa questão do se ver e da coisa estar tá acontecendo. O que eu acho mais interessante é que muita gente da cidade ainda não sabe que tem coisa acontecendo. Né? uhum, Hoje de manhã, para uma turma inteira, eu explicando que eu trabalho com produção cultural. Eu dou aula nas escolas já tem mais de 5 anos, sabe? E hoje eu tive que parar para explicar para uma turma inteira que eu também trabalho com produção cultural, que eu estava em Recife, estava gravando um filme, e a gente tem filmes exibidos no Cine de São José, que voltou à atividade, como é que funciona. E aí ele do lado, professora, a senhora trabalha com cinema, né? O filme de Wilma, por exemplo, foi. Gente, o filme aqui da cidade foi exibido lá na Índia. Sério, professor? Então uhum, tem muita coisa que a gente aqui na cidade ainda não, que as pessoas da cidade não conhecem, sabe? Por mais que a gente diga que está trabalhando, que nosso público é o público da cidade, a gente ainda precisa alcançar muita gente, é sabe? verdade, é verdade. Pois, Bruna, eu te agradeço demais por esse momento, pelas reflexões que tu trouxesse aqui, que eu acho que são realmente provocações, as pessoas têm que se tocar, têm que olhar melhor o lugar onde estão, prestar mais atenção e ter mais cuidado, mais carinho com quem está produzindo, né, com quem Sim. se preocupa com a cultura, com a arte, com as diversas linguagens, né, que a gente está aí correndo atrás. E assim, é só gratidão mesmo. Obrigada. Eu que E agradeço. diga suas últimas palavras por enquanto. Eu que agradeço. É assim, é uma coisa que esse movimento se fortalece, né? Então, a gente ter a mostra Pageu acontecer e os outros projetos poderem acompanhar a mostra, acontecer o Sertão Alternativo e a gente poder acompanhar o Sertão Alternativo, isso faz com que o movimento se fortaleça. Né? A gente tem um movimento de cultura na região do Pajeú que está crescendo, que está caminhando, né? Que está acontecendo, principalmente, e aí esses contatos, essas parcerias, o reconhecimento entre os pares é um passo importante, sabe? Para a gente poder se ajudar, para a gente poder colaborar, para a gente manter viva essa chama, né? Então, eu agradeço demais o convite, espero não ter falado muita besteira,
O quê? né? É importante. Às Fala vezes a gente se nada. empolga, começa a falar coisas absurdas, mas estamos aqui, estamos à disposição, Tá. chamando, querendo, e a gente podendo, estando aqui, estamos na hora. Estamos em casa, estamos em casa. E para quem está em casa, para quem está assistindo, para quem vai assistir, né? Aham. Espero que tenham aproveitado e aqui a gente finaliza o nosso último dia do Festival Sertão Alternativo 2021. Ano que vem a gente A se gente abraça. presencial, por favor. Presencial, vamos torcer. Massa. Valeu, Bruna. Valeu, tchau, tchau.